E aí, um belo dia, um amigo nosso postou a gente nas redes sociais e estourou assim de uma maneira incrível. Você está no Donos de Restaurantes Cast, o podcast feito para o dono de restaurante, para um dono de delivery, para um dono de qualquer negócio de alimentação. Se você ainda não é meu aluno, se você ainda não faz parte do portal Donos de Restaurantes, acesse www.donosderestaurantes.com. Faça a sua assinatura, seja um membro VIP e consiga ter resultados extraordinários no seu restaurante. Você vai ter todo o conteúdo que você precisa para alavancar o seu negócio. Conteúdo de finanças, conteúdo de marketing, conteúdo de vendas. Então, não perca mais tempo. Seja meu aluno do portal Donos de Restaurantes. Fala, líder! Chegamos então a mais um capítulo aqui do nosso podcast. Hoje eu trouxe uma super convidada, uma convidada que vem de São Paulo e eu estou aqui em Minas Gerais. É o que a tecnologia nos possibilita e esse bate-papo hoje vai ser com a Juliana Mangione, da Torteria. Seja bem-vinda, Ju! Oi, Marani, tudo bem? Prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Obrigada. Adorei o convite, adorei poder bater esse papo aí com você no final do ano, né? Ainda trabalhando. E é isso, vamos que vamos. Para você que está aí do outro lado, liderança, a gente está gravando esse podcast no dia 29 de dezembro. A gente não para mesmo, a Não gente, para. a gente acelera mesmo quando a maioria das pessoas estão descansando, né, Ju? É isso aí. Estamos aqui ainda trabalhando, vendendo, faturando. E é isso aí. Para as pessoas te conhecerem um pouco melhor, Ju, me conta o que você faz. Qual que é o seu negócio? Qual é o segmento que você atua? Vamos lá, líder. Bom, como você me apresentou, meu nome é Juliana, eu tenho 40 anos, eu já tenho 10 anos aí de estrada, eu montei com 3 sócios, o meu negócio chama Torteria. Eu tenho 3 unidades na cidade de São Paulo. E torteria, o próprio nome já explica um pouquinho o que que é, né? Então, nós somos uma fábrica, digamos, de tortas, salgadas e doces, né? Então, a gente vem atuando no mercado desde 2012. E nosso negócio, basicamente, o nosso produto principal são as tortas, né? A gente vende, como eu mencionei, as tortas salgadas e doces, e a gente criou o negócio com sabores inovadores, assim, que a gente entendeu que naquela época que a gente abriu o negócio, não existiam muitas tortas diferentes. A gente não conhecia muito, não tinham lugares onde você poderia comprar uma torta de carne na cerveja preta ou uma torta de aspargos. Era tudo muito básico, né? Então, a gente viu uma oportunidade aí no mercado, principalmente aqui em São Paulo, né, que é um polo gastronômico, é um polo de diversas áreas, diversos negócios da gastronomia, e a gente não encontrava esse tipo de produto em qualquer lugar. Então, veio essa ideia e começamos em 2012. Você quer que eu conte já um pouquinho da história como um todo? 2012, quase 10 anos, então, mais de 10 anos, né? Fez 10 anos agora, 10 então, né, anos Ju? agora em setembro. Agora a gente já está Uau, com dois. parabéns! Essa é uma baita marca, né, Ju? Eu que quero lembrar aqui as pessoas que estão do outro lado que um negócio de gastronomia no Brasil, mais de 50% dos negócios quebram até o segundo ano. Então, para ser mais claro e objetivo, mais da metade não sobrevive ao segundo ano. E 9 a cada 10 não chegam em 10 anos. Pois é. Então, vocês, Ju, estão ali entre os 10% que conseguem bater uma década de negócio. E o mais legal, na minha opinião, que é, além de estarem no negócio, estão crescendo, né, Ju? Então, quero super te parabenizar,
por um negócio que você está contando para a gente que lá em 2012 era bastante inovador, porque na minha opinião é inovador até hoje, até Uhum. porque eu que já conheço a torteria, inclusive seria um grande cliente da torteria, eu e a Fernanda, se a gente morasse em São Paulo. Mas como você não tem delivery ainda para Minas Gerais, a gente aproveita a torteria nas nossas visitas a São Paulo, né? Mas Sim, sim. como é que surgiu essa ideia de empreender no segmento da gastronomia, Ju? Então, eu sempre gostei muito, né? Particularmente, a gastronomia sempre foi minha paixão. Eu sempre gostei muito de sair para comer, provar novos sabores. Isso sempre teve no meu sangue. Sou descendente de italiana, minha família gosta, e libanês também. Minha avó fazia diversos pratos para gente. Minha mãe gosta de cozinhar, enfim. E eu trabalhava no mercado de eventos. Morei muitos anos fora do Brasil, fiz minha pós-graduação lá, voltei. Fiquei 7 anos trabalhando numa grande empresa de eventos. E trabalhar com eventos é uma coisa que te ensina a montar um negócio do zero e desmontar, né? Então, eu digo que eu tive muita bagagem ali para entender que meu potencial, eu queria fazer algo a mais, eu queria fazer algo para mim, algo que me trouxesse essa satisfação pessoal. E na minha casa a gente comia muita torta, porque minhas irmãs eram vegetarianas, então a gente tinha que inventar coisa nova para elas comerem, porque não, enfim, era ou arroz, feijão básico, então a gente começou a fazer tortas de diversos tipos ali, e eu comecei a ver uma oportunidade que era tudo tão gostoso, eu falava, meu, não tem aonde comprar esse tipo de coisa aqui. E aí eu tive a ideia de falar, vamos fazer uma coisa, alguma coisa vinculada às tortas, né? Vamos criar sabores novos, formatos diferentes. E aí fui pesquisando, né? Fui olhando e foi quando eu comecei a conversar com os meus dois primeiros sócios que entraram, que é a Ângela e o Fernando. O Fernando, que é o nosso chefe, né? Que passou por diversos restaurantes e tudo mais. E a gente começou a desenhar um cardápio pensando em sabores inovadores, como eu falei para você, né? A carne na cerveja, a nossa torta de frango, por exemplo, é uma torta de frango em cubos. Ela não é aquela torta de frango desfiada, onde você encontra em qualquer lugar. Então, tudo que a gente faz, a gente tenta dar um toquezinho nosso, um toque diferente. E também começou partindo já dos formatos das nossas tortas. Se vocês olharem o nosso Instagram, que é o @torteria, as nossas tortas que a gente mais vende, elas são retangulares. Então, elas fazem bonito, digamos, na mesa, na hora que você vai servir, e facilita muito o corte também. É uma torta que ela é diferente, não tem ninguém. Hoje tem alguns lugares que fazem essa torta igual a nossa, mas quando a gente começou lá em 2012, não tinha. E a gente começou muito pequenininho, né, Mariane, como todo mundo ali. Eu continuei trabalhando, estava trabalhando no meu negócio, no meu emprego, desculpa. E a gente começou com o Fernando e com a Ângela fazendo as tortas, a gente vendendo para família, amigos. E aí eu senti a necessidade de trazer mais uma pessoa para cuidar da parte de atendimento. E aí a minha irmã, que estava morando em Londres estudando lá, veio e completou o time e a sociedade. A gente começou numa casinha muito pequena, pequenininha, investindo dinheiro. Eu estava investindo dinheiro que eu tinha guardado e trabalhando durante o dia na empresa de eventos e à noite eu ia para a torteria. E aí, um belo dia, um amigo nosso postou a gente nas redes sociais e estourou assim de uma maneira incrível. E a gente sentiu necessidade de buscar um lugar onde as pessoas pudessem ir até lá, conhecer, ver nossa cozinha, ver nosso trabalho, porque era uma necessidade que o cliente queria saber, queria. Naquela época, o delivery ele sempre funcionou, mas iFood, Rappi, esse tipo de coisa ainda não existia, não era forte, né? Então a gente fazia mesmo o delivery das tortas, e aquela época a gente sentia que o cliente queria ver, né? Queria saber de onde estava vindo tudo. A concorrência era muito menor e tudo mais. Então a gente alugou um espaço, uma cozinha, atrás de um posto de gasolina, né? Que é no bairro de Genópolis.
E a gente montou essa cozinha a gente tinha ali 3 funcionários e mais a gente que estava trabalhando ali, né? E aí o negócio foi começando a acontecer. E aí, um belo dia, eu mandei um Facebook, ainda naquela época a gente usava bastante, para uma crítica que a gente gosta muito, e falei, vem conhecer, eu posso te mandar os produtos, a gente gosta muito do teu trabalho e tal. E essa crítica, na hora que ela recebeu os produtos, ela amou. Ela ficou enlouquecida, voltou na loja, que isso era uma coisa, né? Porque é muito importante falar uma coisa assim: os nossos produtos a gente não faz diferente para crítico, para quem que. A gente mandou para ela o que a gente vende. E aí um dia ela foi, antes de publicar a matéria, ela foi na torteria sem a gente saber. Eu não estava lá. Ela comprou os produtos, voltou para casa, comeu e falou: Olha, realmente vocês estão de parabéns. Tanto que ela já fez 3 matérias aí com a gente. E aí a gente estourou, Mariane. Foi uma coisa assim, crescimento de 400% em 2 meses. Uau, que A gente isso? começou. Foi muito louco, assim, porque a gente começou a sair em todos os veículos de comunicação. E uma coisa importante a acrescentar aqui é que a gente sempre prezou muito pela estética. Você sabe, você conhece minha marca, né? Uma coisa que você fala, você elogia muito as nossas embalagens. E a gente contratou um estúdio que desenvolveu a marca, cada detalhe dele. Então, quando você comprava uma torta antigamente, elas vinham naquelas embalagens de plástico, sabe, meio de bolo. E a gente inovou porque realmente quando a gente começou, a gente montou uma embalagem já era sustentável naquela época, que era um papelão reciclado, onde a gente cobria a torta com papel de seda, a gente fazia um lacinho, enfim, a gente deu muita ênfase nisso porque a gente sabia que não tinha. E a torta chegava como um presente na mão da pessoa. Então, assim, a marca foi, graças a Deus, foi super bem aceita. A gente trabalhou super forte nisso. E foi entendendo também a necessidade do cliente, né? Ô, Ju, Justamente entregando. eu tô fazendo um paralelo aqui, né? Desde quando você começou a falar, eu comecei aqui a reviver um pouco da minha história e a gente se parece em um monte de coisa. A gente vê que as histórias são reescritas em famílias diferentes, em lugares diferentes, mas tudo muito próximo. A gente tem quase a mesma idade, você abriu o seu negócio quase junto que eu abri a Francesinha, quase no mesmo ano. Você trabalhou em uma grande empresa, eu também. Você morou fora, eu também morei fora. Trouxe muito do que eu aprendi nesses lugares onde eu morei e nessa empresa que eu trabalhei, que era uma multinacional. Então, a gente vê que nada na nossa vida acontece por acaso. Essa é uma grande verdade. A gente passa por grandes aprendizados e o início também foi muito parecido, né? A Francesinha, quando eu comecei, apesar de eu ter trabalhado muitos e muitos anos com meu pai, a Francesinha, quando eu comprei, ela tinha 18 lugares, cabiam 18 pessoas. E aí, quando eu comprei, foi de uma pessoa que tinha quebrado, e aí ele não fazia delivery, pensa isso, né? Ele tinha então um lugar para atender no máximo 18 pessoas e que não tinha delivery. E aí a gente colocou delivery num primeiro momento, e aí você falando de delivery lá em 2012, hoje o delivery, na minha visão, é quase que obrigatório para quase todos os negócios de alimentação. É um outro modelo de negócio dentro do seu próprio modelo de negócios. Então, você falou que começou super pequeno e ainda trabalhou com família, com sócios. Eu também tive isso no início do meu negócio. Minha mãe era minha sócia, depois eu comprei essa sociedade. Por algum tempo, meu pai também foi meu sócio. Então, nesse primeiro negócio, hoje ele é sócio num outro negócio, então as coisas se parecem muito, né? E de lá para cá, você que cresceu tanto, né? Contou aí um grande insight que quem está lá do outro lado já pode implementar agora, né? Eu falo tanto de influenciador digital, você teve a iniciativa de não esperar que as pessoas fossem até o seu negócio, você procurou ali alguém que você gostava, que você tinha uma admiração,
e tomou a iniciativa de mandar esses produtos para que ela pudesse experimentar. E desde que o mundo é mundo, né, o boca a boca funciona tanto quando outras pessoas falam do seu negócio para os amigos, para os familiares, para outras pessoas. Isso funciona muito bem porque é a opinião dessa pessoa influenciando outras pessoas. E aí você ainda usou o meio digital, que nessa época o Facebook era tão popular e tão usado como hoje o Instagram é, como o TikTok é. Então as coisas mudam sim, mas alguns conceitos não mudam, né? Algumas Sem coisas dúvida. só passam do físico para o digital, só mudam de plataforma, mas o princípio é o mesmo e aquilo trouxe um retorno muito positivo para o seu negócio. E as embalagens que você teve atenção no início e que hoje as pessoas personalizam com mais frequência, as pessoas pensam mais em embalagem, mas em 2012 não era assim, né, Ju? Não. Ah, o mercado mudou muito, né, Mariane? A gente vive num constante aprendizado, né? Se a gente parar no tempo, não, enfim, por mais que o Instagram, aquela época, quando houve esse post, ele também estava iniciando, né? Não era essa Sim. chuva de influenciadores que tem hoje. Então, Uhum. dependendo da pessoa ainda que postava, foi uma coisa bombástica que aconteceu com a gente, né? Então, hoje é importante, a gente tem que estar nas mídias, a gente tem que estar nos influenciadores. Você precisa aparecer. Se você não aparece, você pode ter o melhor produto. Mas se você não aparece, as pessoas não vão saber quem você é. Isso foi uma coisa que Super, o super meu. concordo com isso. Quando eu saí do banco de eventos, o dono do banco, que era a empresa que eu trabalhava, o Zé Vitor Oliva, né, que foi um dos meus grandes professores ali, além de grandes outros nomes que eu trabalhei, ele falou para mim, porque eu saí de lá com uma ótima relação e ele falou para mim, ele falou, você precisa aparecer, você precisa saber, você precisa mostrar, seu produto é maravilhoso, porque eu mandei para ele, né, fui mandando para as pessoas, você precisa aparecer, então vai e aparece, faz sua marca ser vista. Também quando a gente conseguiu começar a ter um retorno financeiro, a gente trabalhou muitos anos com assessoria de imprensa. Hoje, a gente não trabalha mais, porque enfim, a gente entendeu que ainda é importante, naquela época era mais, né? Que os veículos de comunicação que eram muito fortes, revista, né? As revistas como um todo, elas eram muito fortes. Hoje, a gente percebe que o que é muito mais forte justamente são as redes sociais e os influenciadores. As revistas, elas têm sua importância, mas não é como era antigamente. Então, a assessoria também depois que a gente começou a sair em vários veículos, a gente sentiu uma necessidade também de estar trabalhando com assessoria de imprensa, que é isso, né? Você precisa se mostrar, você precisa mostrar para as pessoas que têm ali, as pessoas que fazem, que dão a opinião e que têm credibilidade no mercado, precisam aceitar bem o seu produto. Para a pessoa que está do outro lado ver que seu produto é bom. Ô, Ju, tem duas coisas que você falou aí que eu quero ressaltar aqui, chamar um pouco mais de atenção, porque são duas coisas que fizeram muita diferença aqui na minha trajetória, na sua agora também, porque você está me contando, e talvez isso possa fazer diferença na vida de quem está nos escutando agora. A primeira delas é, eu também aprendi que aparecer, mostrar o seu produto, mostrar a sua marca, mostrar o seu diferencial competitivo é. Eu não sei se eu aprendi assim, mas eu coloquei isso para mim como o primeiro lugar. Para mim, até mais importante do que o meu produto é saber mostrar o meu produto. E aí aqui eu quero falar de tudo. Quero falar dos meus restaurantes, quero falar da escola aqui, do dono de restaurantes, do DDR Master. É importante a gente conseguir vender a ideia de que o nosso produto pode satisfazer as necessidades dos nossos clientes, pode superar as expectativas dos nossos clientes, porque de nada adianta. E por que eu coloco maior? Agora você, Ju, vai entender e as pessoas que estão escutando também. Porque de nada adianta eu ter um produto foda, eu ter a melhor torta de São Paulo e quem sabe do Brasil, se eu vendo para 10, 20, 30 pessoas em um mês. Pô, Marani, uma coisa que eu escuto aqui muito, Ju, pô, Marani, meu produto é muito bom, as pessoas que vêm no meu restaurante adoram,
mas eu não consigo vender muito. As pessoas ainda têm a expectativa que ter um produto bom resolve o problema de um negócio ser bem sucedido. E não é bem assim. Se a gente não conseguir uma escala para o nosso negócio, se a gente não conseguir atender um maior número de pessoas, que em outras palavras para eu conseguir ter um negócio bem sucedido, eu tenho que ajudar um maior número de pessoas. É assim. E para a gente ter a certeza disso, é só a gente olhar quantas pessoas têm um celular da Apple na mão, né? Por que a Apple se tornou uma das empresas mais bem-sucedidas do mundo? Porque todo mundo tem um iPhone no bolso. Quem não tem, tem um Samsung ou um Xiaomi. Só fica nas três marcas. Então, as três marcas conseguiram uma escala muito grande. Então, ter um produto muito bom é importante? É claro que é importante, porque senão eu não me sustento. Se eu tiver um produto ruim e souber mostrar o meu produto, eu vou vender muito, mas provavelmente daqui a pouco o meu produto vai sumir do mercado, porque eu não consegui mostrar para os clientes que era tudo aquilo que eu disse que era. Por outro lado, se eu não conseguir escalar, eu não consigo atingir um maior número de pessoas e o meu sonho de empreender vai morrer no meio do caminho, né? Sim. Eu digo que, assim, eu acredito uma coisa friamente, assim, para ter um produto é o básico. Ter um bom produto é o básico, é a primeira coisa que você precisa ter, com certeza. Mas está longe de ser digamos, a coisa mais importante. Você ter um produto bom, todo mundo pode ter, né? Eu posso fazer uma torta muito boa, mas eu tenho certeza que tem muitas tortas por aí que são tão boas quanto as minhas, talvez alguns sabores até melhores. A gente preza muito pela qualidade, né? A gente usa bons ingredientes, a gente testa todos os produtos até assim, a exaustão. Então, isso é o básico que a gente tem que fazer. O desafio vem depois. Eu super acredito nisso também. Porque assim, aí depois é isso. A gente mostra, a gente aparece. O desenvolvimento da marca é uma marca. Eu, por exemplo, jamais faria isso sozinha. Eu contratei um escritório especializado para desenvolver minha marca, para desenvolver minhas embalagens. Isso também não é o mais difícil. Uma vez que isso está rodando, uma vez que isso está funcionando, e é aquilo que a gente conversa muito, né? Essa parte a gente tem que ficar mesmo bastante na operação, até as coisas começarem a acontecer e tudo mais. Aí é que vem os desafios, né? Quando você está com um produto bom, quando você está com uma embalagem, quando você está com a sua marca pronta, aí o mercado vai te ensinando o que você precisa aprender, né? Lidar com uma coisa que eu acho que hoje em dia é o que eu mais passo, os meus maiores desafios, digamos, é meu networking externo e interno. O interno, com os meus funcionários, com os meus sócios, esse para mim é o grande desafio, que é o que eu hoje é o que eu mais tenho me dedicado, é onde eu tenho mais me aprofundado. Mas isso é um assunto quando a gente já está, né, numa evolução aí, já tem uma certa estrada de negócio, porque tem eu acredito numa coisa que existem, são 3 P's, né? Processos, pessoas e o produto. Só que sem as pessoas, o processo e o produto não existem. Então, demorou para eu conseguir enxergar isso da maneira como eu enxergo hoje. Eu acho que se eu tiver que também dar uma dica hoje para falar para qualquer segmento, né? Independente de ser torta, pizza, hambúrguer, qualquer coisa que você for fazer, são as pessoas que fazem seu negócio acontecer. Além da sociedade, são os seus funcionários, são os seus colaboradores. Então, depois que a gente começou o DDR, né, que eu não sei se todo mundo sabe, mas eu faço parte aí do grupo DDR, do grupo de elite do Marani, onde a gente aprendeu muito, aprendo diariamente com você muitas coisas. Uma das coisas que eu implementei muito na torteria, é engraçado isso, porque os meus funcionários, eles falam: nossa, Juliana, você depois dessa mentoria, você virou outra pessoa. Graças a Deus,
é verdade, Marani. Eles falam, nossa, que bom, quem que é esse Marani? Quem é essa pessoa? Eu falo muito de você para eles, e eu tenho feito muitas reuniões e tal, porque hoje eu posso dizer que a torteria de 6 meses para cá, ela mudou. Tanto que depois que a gente começou em nosso trabalho, a gente aumentou o faturamento em 20%. Por quê? Porque eu foquei em entender a necessidade de cada um deles, em respeitar e entender que cada um deles ali é um ser humano que todos têm suas particularidades, né? Não dá para a gente tratar as pessoas que estão trabalhando com a gente todo mundo igual. Eu ficava muito nervosa antigamente com faturamento, produto, cliente reclamando e eu diversas vezes eu esqueci um pouco deles. Eu falava, é obrigação de você estar aqui e tudo mais, e hoje em dia eu tenho uma visão completamente diferente, e eu acho que eles sentem, eles vão assistir a gente aqui. Eu tenho certeza que eles concordam comigo, porque realmente eu vi o quanto isso é fundamental dentro de um negócio. É a gente cuidar das pessoas que trabalham com a gente. E colocar eles imersos na nossa cultura, no que a gente acredita, no que a gente quer vender. É, não é só dinheiro que funciona para remunerar, é aquele momento que você senta com ele. Eu lembro, eu conversei já até sobre isso com você, né? É aquele momento que você senta, escuta o que a pessoa está precisando, escuta o que a pessoa tem a dizer, né? Porque afinal de contas, eles estão ali, né? Quem está atendendo os clientes são as nossas colaboradoras. Quem está fazendo o produto são os nossos colaboradores. Hoje em dia a gente não entra mais tanto na operação quanto antes. Então, e fazer isso genuinamente. Não é fazer isso como uma obrigação. É fazer isso de coração mesmo. É fazer genuinamente isso para eles. Poder dar uma vida para eles e para a família deles, onde eles possam, né, se sentir valorizados. Isso foi uma mudança de uma linha que assim a gente cruzou e que a gente percebeu que você focando aí nessa questão, seu negócio pode ir muito, muito mais longe do que você pode imaginar. Tô feliz demais com tanta coisa legal aí que você me contou Falei agora que eu ainda bastante. não sabia, hein, Ju? Um beijo pra turma da Torteria, pra equipe, pro time, a Torteria. Parabéns pelo trabalho que vocês fazem aí, como a Ju acabou de fazer, de falar, na verdade. Quem faz acontecer são vocês, a gente dá só a direção, a gente tem o sonho, a gente trabalha para o sonho acontecer, é o nosso trabalho contratar pessoas como vocês que estão escutando aí agora. Então, super beijo para vocês e que o trabalho de vocês seja cada vez mais valorizado, mais visto Com certeza. e que a gente consiga fazer a mágica do outro lado, que é atender bem os clientes, que é superar as expectativas dos clientes, que é cumprir a nossa missão, né? Mas, Ju, você entrou exatamente na segunda coisa que eu falei que tinha me chamado a atenção. A primeira era sobre a importância de mostrar o que a gente tem para vender. E o segundo é que você disse, Marani, a gente vive um constante aprendizado. Há pouco tempo atrás, talvez um mês atrás, eu estava lendo um livro que se chama Lifelong Learners, que seria os aprendedores da vida inteira, né? E isso faz muito sentido para mim, porque eu acredito verdadeiramente, eu sempre fui ligado ou melhor, sempre não. Na infância eu não gostava de escola de jeito nenhum, não me enquadrava em escola. Mas depois do tempo de escola e principalmente de faculdade, eu comecei a entender que existiam outras formas de aprendizado que não fossem as tradicionais. Eu sou um grande crítico do modelo tradicional de aprendizagem. Eu acho que existem outras formas e o DDR Master foi um presente que Deus colocou na minha vida, porque eu, de fato, acredito muito no que a gente faz ali, em pessoas que a gente escolhe para estarem do nosso lado, como você. Para você, líder, que está do outro lado e não sabe o que é o DDR Master, é um programa que eu criei aqui dentro da nossa empresa, que ajuda donos de restaurantes a faturarem mais, a gerirem melhor os negócios. A gente tinha o portal que funciona, a gente ainda tem, né? Que funciona como uma escola
E depois do portal, a gente acredita que o programa DDR Master é indicado para quem já tem um resultado. Para entrar para o DDR Master, você precisa ser selecionado, você precisa faturar mais do que R$ 70.000 por mês, esse é o mínimo, porque a gente seleciona dessa forma, porque a gente só coloca no DDR Master quem a gente acredita que a gente pode ajudar dentro desse programa. Por isso existe essa seleção. E a Ju foi uma das pessoas que a gente trouxe para o DDR Master e agora está me contando desses resultados. E Ju, ali dentro do DDR, você estava contando isso, né? A gente realmente vai muito além do conhecimento técnico. Conhecimento técnico, eu acho que muitos de vocês, inclusive, têm muito mais do que eu. Se eu for falar de torta com você, se eu for falar sobre alguns outros assuntos que você lidera na torteria, eu tenho certeza absoluta que, tecnicamente, você é muito melhor do que eu. E aí a gente traz pessoas como você, e aí a gente troca lá dentro, né? Troca experiências, a gente tem o nosso momento de falar sobre o nosso negócio, dividir o que está dando certo, mostrar o porquê que deu certo, mostrar as dificuldades que a gente passou para que outras pessoas não precisem passar por isso. Então, eu acredito muito que na integralidade, eu acho que a gente precisa estar bem no nosso âmbito pessoal, na nossa saúde, a nossa cabeça precisa estar muito boa. Eu vejo essa parte que você falou dos colaboradores, eu acredito verdadeiramente que a liderança faz toda a diferença dentro de um negócio. E a liderança é uma coisa que a gente aprende todos os dias, né? A gente não nasceu sabendo, nem eu, nem você, nem as pessoas que estão escutando esse podcast. É muito difícil liderar. Eu não acho que é fácil liderar, muito pelo contrário. A gente tem que ter empatia, a gente tem que olhar para as pessoas, a gente tem que entender os problemas que elas vivem, a gente tem que entender o nosso, e mais do que isso, a nossa empresa foi feita para dar lucro. Então, a gente não é uma instituição de caridade. Então, olhar para o nosso colaborador é importantíssimo, olhar para a vida do cara, querer saber como é que estão os filhos do cara, como é que estão as filhas daquela funcionária que trabalha com a gente. Isso, e de uma maneira verdadeira e genuína, isso é muito importante para o todo, apesar de que a maioria das pessoas, dos empresários, ainda não veem isso, mas de fato, se importar com as pessoas que trabalham com a gente de forma verdadeira faz muita diferença no nosso negócio. E mais, como é que esse colaborador pode crescer comigo? Como é que esse colaborador pode performar melhor? Será que o cara está fazendo o que ele gosta? Será que ele está fazendo o que ele tem uma maior aptidão? Tudo isso cabe a nós que somos líderes entender, testar, conversar, dar oportunidade e principalmente escutar o que essas pessoas têm para dizer. Eu, quando faço as reuniões aqui, que hoje em dia eu tenho cada vez menos tempo para isso, mas não deixo de fazer essas reuniões para escutar o que os meus colaboradores querem trazer de sugestão, porque eles estão na ponta. Muitas vezes eu penso aqui, Ju, eu vou criar aqui um prato diferente, eu vou criar uma forma de interação do meu cliente com o meu restaurante, que ele vai adorar, mas na prática não funciona como a gente pensou, e quem vai trazer isso para a gente são os nossos colaboradores. Então, o que eu vejo, assim, para fechar as pontas desse assunto, é que a gente precisa entender, escutar o nosso colaborador, e principalmente o dono do negócio e o colaborador tem que remar para o mesmo lado. Se a gente tiver verdadeiros inimigos dentro do nosso negócio, ou o próprio colaborador entender que a gente está ali em uma posição que a gente só manda, desmanda, manda fazer, deixa de fazer, em uma posição que o colaborador entenda que o dono é o cara que ganha muito dinheiro e que ele é um pobre coitado, aí não vai rolar. Porque muitas vezes não é assim, né? O que a gente vê, a história verdadeira dos restaurantes é que poucos vencem, a maioria começam muito pequeno, a maioria trabalha em família. Então, o que a gente tem é uma realidade muito diferente da que é colocada, não pelos nossos colaboradores, mas pelo mercado como um todo, né? Se a gente for perguntar para os nossos amigos, eles vão falar, pô, você é dono de restaurante é rico, milionário. E Pois só a gente sabe o que a gente passa, né? Só a gente sabe o que a gente passa. Uma coisa que eu acho também é válida colocar, por exemplo, eu tenho sociedade, né? Então,
A gente conversa muito lá no nosso DDR, quanto é importante a gente ter uma visão estratégica, mas liderar líderes, isso é um grande desafio também, Muito. porque é isso, nós somos quatro sócios, né? Quatro seres humanos que têm ali suas opiniões. Então, eu que estou hoje nessa posição, né, de liderar a empresa como um todo, também está sendo um grande aprendizado, né? Então, acho que tudo parte da conversa e do respeito. Dentro com meus sócios, com meus funcionários, do mesmo jeito que você falou, se você for falar de torta, eu entendo mais do que você, mas se a gente for falar, por exemplo, de atender um cliente na loja, eu já fiz muito isso. Mas hoje eu sou super envergonhada, eu não gosto de ficar lá, por exemplo. Se um funcionário meu falta, não é uma coisa que eu faço, se precisa, ó, naturalmente, mas elas fazem muito melhor do que eu. Elas foram treinadas para isso. Então, se a gente não conversa e entende, tipo, ó, vou tirar uma torta tal do cardápio, vamos fazer um cardápio estratégico. Não, essa torta não. Eu acho que aquela torta, para mim, ela pode não ser, mas as meninas que ficam, que eu tenho mais mulheres trabalhando na parte de atendimento, eu falo elas, né, mais. Minha empresa tem 70% de mulheres aí, mais ou menos. Que Então, maravilha, hein? Eu adoro trabalhar com mulher, Ju. é, 70% de mulheres, a gente faz uma contratação, a gente gosta de fazer enfim, dar oportunidade para. Isso é outro ponto, mas enfim, a gente faz uma contratação, as nossas contratações são bem diversificadas, assim. Uhum. Mas, enfim, voltando, né? Elas sabem o que o cliente quer, elas sabem lidar com o cliente. E cada vez mais eu quero treiná-las para elas terem mais conhecimento e aprenderem. Independente, de estar dentro da torteria ou não. Eu tenho até uma funcionária que ela está montando um negócio com o marido dela e eu vejo que ela está lá no Sebrae fazendo vários cursos. Eu falei, poxa, eu posso te ajudar. Por que você não vem falar comigo? Ah, porque eu tenho vergonha. Eu falei, por quê? Eu falei, não tem problema nenhum. Se você for sair daqui para ir montar um negócio, para você ser feliz em outro lugar, poxa, eu vou fazer isso com o maior prazer. Ela é uma das minhas melhores funcionárias, né? Eu adoro ela de Isso paixão. sim é maturidade, hein, Ju? Eu também tenho esse caso. Eu também tenho algumas pessoas que trabalham comigo e empreendem e me dizem, inclusive, eu assisto todos os seus vídeos, me ajudam demais, já estão me ajudando na minha loja, no meu. E eu fico muito feliz. A gente está É, inspirando pessoas, né? E está fazendo com que as pessoas sejam melhores, né, Ju? com certeza. Mariana, uma das coisas que eu vou aprender, que eu fui aprendendo ao longo desses anos, eu era muito focada no resultado final, né? Na conta, no dinheiro. Uhum. E naturalmente isso é importante, mas o mais importante é viver a jornada. Se a gente não vive a jornada como um todo e viver o dia, eu estou lendo um livro que chama O Poder do Agora. Ele é um livro que tem me ensinado muito. Acho que você já deve ter lido esse livro, porque Muito ele é bom. famoso. E eu tenho estudado muito essa questão. Você falou da gente, né, tá bem com nós mesmos. Depois que eu entrei, eu lembro, eu te comentei, né? A gente estava passando por uma fase muito difícil de desentendimento entre os sócios. Eu não estava bem comigo mesma. A gente passou aí uma pandemia que foi super difícil para todo mundo. E minha vida mudou radicalmente nesses últimos 7 meses. Mas principalmente eu comigo mesma, porque eu comecei a entender que justamente se a gente só pensa lá no final, se a gente pensa no resultado, a gente esquece de viver o que está acontecendo no hoje, no agora. Então, por exemplo, eu estou com você agora aqui, eu estou tranquila, eu estou olhando para você, eu estou conversando com você, eu não estou pensando lá na empresa, eu estou pensando aqui e agora. E quando eu vou para a empresa, daqui eu vou sair para a torteria, porque eu preciso definir o cardápio de 2023 e tudo mais, e vou estar lá com eles naquele momento. Já marquei a reunião com os meus funcionários para escutá-los, para a gente colocar o cardápio em prática. Esse ano foi muito corrido, a gente acabou deixando um pouquinho para o final, está um pouco atrasado, mas como você disse, teve Copa, Natal, foi uma loucura. Mas uma das coisas que eu também falo é viva a jornada, viva o momento que você está vivendo. O sucesso vai ser consequência da sua dedicação e do seu estudo, né, dos conhecimentos que você vai ganhando, vai passando. E
e principalmente liderando, eu acho que é isso. Você também tem que passar tudo que você aprende, tudo que você estuda para as pessoas que trabalham com você, para a gente conversar, para a gente falar a mesma língua, para os seus colaboradores entenderem quando você quer dizer alguma coisa, para eles vestirem a camisa. Um exemplo, eu vou te dar um exemplo. Agora, no final do ano, a gente fez, só no dia 24, a gente fez 178 pedidos. Uau. Pedidos, né? Não tortas, pedidos. Em 2 dias, 23 e 24, a gente vendeu mais de 500 e poucas tortas. Só por encomenda, fora o que as pessoas pediram no iFood, foram em loja. Então, foi uma loucura. E naturalmente eu não consigo produzir isso porque a gente faz as coisas frescas, né? A gente não trabalha com produto congelado. Então, meus funcionários tiveram alguns que virar à noite para trabalhar. Inclusive eu cheguei lá às 6 horas da manhã, fui embora às 10 horas da noite, a gente foi fazendo um revezamento e a gente não consegue, se a gente não conversa, se o funcionário não entende, que mais uma vez que eu falo genuinamente, verdadeiramente o porquê que ele tem que estar lá, eles não ficam, né? Não é uma coisa dura, uma coisa sofrida. E, por exemplo, eu não tinha visto uma coisa prática que aconteceu esse ano, né? O calendário, segunda-feira, vai cair no dia 2. Então, dia 2, se eu não me engano, né? E a gente basicamente volta quando o ano começa. E o ano passado, se eu não me engano, foi dia 4. Então, uma coisa que eu não tinha É isso visto. mesmo, Ju, dia 2. E aí, uma coisa que eu não tinha visto, por exemplo, era isso, que a gente ia voltar a trabalhar dia 3, né? As cozinhas começam tudo dia 2. E aí eu fui conversar com o chefe da produção e tal, e ele começou a me colocar algumas coisas, porque eu falei, gente, a gente vai ter que virar. Ele falou, ó, aconteceu isso, eles estão colocando isso e tal. E eu não tinha me percebido. Não é que eu fiz isso, eu falei, vamos abrir a empresa dia 2, dia 3, porque é por calendário. Só que o ano passado eles tiveram mais dias de folga. Uhum. Então eu falei, pô, tá certo. Realmente você tem que colocar esse tipo de coisa para mim, porque eu não vi. E aí eu Uhum. fui, subi, conversei com eles, então a gente já vai abrir um pouquinho depois, vai dar folga para eles antes. Então, voltando, né, a falar sobre essa questão, a gente tem que escutar as pessoas, a gente tem que saber um pouquinho de cada coisa, né? Eu tenho uma especialidade, parte financeira, parte burocrática, é onde eu mais me aprofundo. Mas, além da gente, acho que a gente tem que conhecer um pouquinho de cada área e a gente tem que estar rodeada de bons profissionais. A gente tem que remunerar bem esses profissionais porque eles trazem. Esse meu chefe de produção, por exemplo, ele é uma pessoa que eu confio muito e ele me traz muita coisa. Então, se ele não tivesse me trazido isso, eu não teria visto e talvez tivesse gerado uma série de desconfortos, digamos, entre nós e os funcionários. E aí eu vou lá, nesses casos eu subo lá pessoalmente e converso com eles e falo, olha, vocês estão certos, eu não vi, me desculpem. Então, na hora que eu fiz isso, na hora que a gente chegou num consenso, tudo aconteceu. E, assim, eu tive, acho que 2 reclamações imagina, 250 clientes que pediram em 2 dias. Então, um percentual, assim, muito baixo. Por quê? Porque a gente também é isso, olha para cada detalhe. Os funcionários estão engajados, eles fazem questão de fazer o produto. Eu sempre falo, imagina se vocês estão cozinhando para alguém, uma dos lemas da torteria é que a gente quer proporcionar momentos especiais para as pessoas, né? Não é só vender o produto. Eu quero que o nosso cliente coma nosso produto e lembre que talvez aquele sabor traga um sabor da infância, ou que ele esteja dividindo aquele prato com alguém especial. E eu falo isso para os meus colaboradores. Eu falo, imagina seu filho comendo, sua avó, sua mãe comendo. Cozinha como se você estivesse cozinhando para eles. A gente quer gerar essa experiência, né, para o nosso cliente. Essa analogia é ótima mesmo, né? Quando a gente coloca essa situação que é verdade, por exemplo, a minha mãe, ela, sei lá, pelo menos 2, 3 vezes por semana, desculpa, por mês, ela vai comer lá na minha pizzaria. Então, eu eu janto com frequência também lá. E aí o que a gente tem que pensar é isso, né? E se o seu filho, e se a sua mãe, e se você tivesse recebendo esse produto que você está fazendo, você ia ficar feliz?
lá na sua casa com uma visita, com um grande amigo que você tem, ou com uma grande amiga, e aí a gente realmente convida as pessoas a pensarem se elas estão fazendo melhor, como quando você falou do poder do agora mesmo, né? Se a gente está aqui e eu me concentro em fazer o meu melhor aqui, isso diminui a minha ansiedade, isso diminui o meu sofrimento, né? Que muitas vezes a gente sofre muito pelo que devia ter feito e sofre muito pelo que ainda tem para fazer. E esquece que o que faz a diferença na nossa vida é o que está acontecendo agora. Onde eu posso dar o melhor é quando eu estou fazendo agora. Então, falando inclusive no agora, de 2023, Ju, o que vocês estão pensando? Quais são os planos? O que vocês querem fazer ainda melhor do que vocês já fizeram em 2022? Qual é a ideia da Torteria e da Ju? Então, a gente, nós, eu particularmente, eu sou uma pessoa bem pé no chão, né? Eu gosto de fazer as coisas quando eu estou bem segura. Então, a gente, só voltando um pouquinho, o que eu também, a gente errou muito, né? A gente já teve, a gente abriu uma loja recentemente no bairro do Tatuapé que não deu certo. Com um ano aberta, só fechando no vermelho, a gente fechou a loja. Já abri um galpão logo no começo, quando a gente tinha muita proposta para fazer franquia e tal. E a empolgação, a imaturidade, a gente abriu um galpão também, né? Não deu certo. É caindo que se levanta, né? Eu acho que qualquer Claro. empresário hoje que não saiba cair, não tem como seguir em frente, porque isso faz parte do nosso business. Eu acho que Mas, não deu certo, tem muito a ver exatamente com isso, né, Ju? Claro que deu certo no ponto de vista de aprendizado, né? Do que a gente vai crescer daqui para frente. Mas eu entendo bem o que você está dizendo, né? Que aquele negócio ali não teve uma continuidade. isso. E por que eu estou trazendo isso? Porque hoje eu estou segura do que também é isso. Se a ideia, o plano é a gente vai tirar aí do papel algumas coisas, né, alguns projetos. Uma das coisas que eu vou dar mais ênfase, a gente é muito forte no delivery. A gente começou fazendo delivery. O nosso salão, existe uma demanda alta, mas agora eu também vou focar em serviço de salão, né? A gente vai reformar as 3 unidades, para deixar também com uma cara mais moderna. Ela tá lá, a nossa carinha tá de 10 anos atrás, então o mercado também está pedindo um pouco. Os clientes estão precisando, acho que, estar num ambiente mais moderno, então a gente já está com o projeto, a gente deve reformar as 3 unidades. Vou treinar a equipe para a gente também ter um faturamento expressivo no serviço, porque agora, voltando da pandemia, a parte de almoço, torta com salada, quem não gosta, né? Então, enfim, uma das coisas que a gente fez foi justamente isso, né? Tornar a torta protagonista da mesa. Antes ela era um acompanhamento, hoje é um produto que você come, uma torta com uma salada. Então, isso é uma das coisas que a gente conquistou. Então, serviço de salão, a gente está pronto agora para iniciar o processo de franquia. É um sonho que a gente tem. A gente está indo vamos para o mercado buscar investidores aí para a gente ver se a gente consegue expandir nossa cozinha, porque a gente já está na capacidade máxima ali de produção. E vai sair uma surpresa aí, que é uma filha da Torteria. Com certeza vai sair em 2023. É uma marca nova que a gente está desenvolvendo. Vocês já sabem o que é. Mas eu não conto para ninguém. Não conta, não. Mas é um produto, como a gente disse, ele é inovador. Acho que praticamente não tem aí. Eu nunca não vi, não conheço aqui no Brasil. E eu estou apostando muito nele, com muita dedicação aí, muito carinho. A gente deve lançar essa marca aí até o meio do ano, acredito, para trazer aí mais opções, né, nesse mercado de gastronomia aí para o pessoal. Acho que vai dar jogo, viu? Acho que esse produto novo aí vai ser legal. Estou apostando bastante. Quanta coisa a gente tem para fazer junto aí em 2023, hein, Ju? Vou contar com a sua ajuda, hein?
Oh, a gente está aqui para isso, né? E ainda tem outras coisas aí que você ainda não sabe. Vou colocar mais job aí para você, mas também é surpresa, hein? Ai, meu Deus! Mas olha só, trazendo aqui mais clareza para as pessoas, vejam que interessante, né? A Ju está contando, eu quero ressaltar, inclusive, a Ju, né? Eu falo isso aqui sempre quando eu recebo uma mulher para bater um papo comigo sobre, é, sobre negócios de alimentação, porque é mais difícil para a mulher ser líder. Eu já presenciei várias vezes. Eu hoje as minhas duas gerentes são mulheres, graças a Deus. E eu já presenciei várias vezes, Ju, a dificuldade que é para que as pessoas que são lideradas por mulheres entenderem que isso já passou há muito tempo Sim. e que a gente tem hoje um outro direcionamento. E eu estou dizendo isso, Ju, e estou ressaltando porque tem muitas mulheres nos escutando que me escrevem falando sobre isso. Marane, os meus funcionários ainda não me respeitam. Meu pai é que era dono do negócio. Quando eu assumi, as pessoas acharam que ia ser o meu irmão ou que ia ser outra pessoa. E eu falo, pelo amor de Deus, a gente vai trabalhar isso juntos, porque isso não pode existir mais. Mas além disso, tem outras coisas, né? Para o Marane colocar um saco de farinha nas costas é moleza, para uma mulher não é a mesma coisa. Então, a gente tem uma série de particularidades que tornam, né, a liderança de uma mulher em um negócio de alimentação uma coisa ainda mais difícil. A mulher tem o lance de cuidar da casa, a mulher tem a maternidade, a mulher tem uma série de coisas que tornam esse trabalho ainda um desafio maior. Então, eu quero aqui reconhecer, Ju, você por estar liderando o projeto A Torteria com tanto brilhantismo, esse projeto novo que tem para acontecer. Me contou aí que como desafio tem a ampliação da cozinha, tenho certeza que isso aí vai ser um divisor de águas e disse que ia ressaltar que às vezes eu vejo muitas pessoas fazendo uma mudança antes da hora, que ainda tinha muito suco na laranja ali para espremer, e as pessoas já querem às vezes montar 2 unidades, 3 unidades, quando ainda tem muito dinheiro, tem muito potencial, tem muita coisa para ser explorada ali naquele local ainda. Você hoje tem um outro nível de negócio, né? Quando você fala de cozinha, é uma cozinha central e não um outro business, mas eu quis trazer isso aqui para que as pessoas tenham essa consciência de que melhor a gente olhar para dentro primeiro, é melhor a gente Uhum. esgotar as possibilidades para depois pensar num outro negócio, porque num primeiro momento a gente está empolgado, a gente quer ir para um outro negócio, a gente quer expandir os negócios, mas existem obstáculos ali, e na verdade desafios, né, que a gente não está contando com eles. São 2 lugares que a gente precisa olhar, a nossa atenção vai estar dividida, a gente tem que contratar mais pessoas, isso demanda mais atenção, mais treinamento, demanda mais uma série de coisas que eventualmente a gente não pensa. Então, esse vai ser sim um grande desafio, assim como esse bebê que está nascendo aí, que é uma nova marca, né? E mais uma vez, assim como em 2012 vocês foram inovadores, vão ser mais uma vez, e a gente vai não torcer pelo sucesso, mas a gente vai construir esse sucesso aí juntos, hein, Ju? Com certeza. Vai ser. Não adianta, não é sorte, não, não é torcer, é muito trabalho, né, Marina? E Muito. como você disse, eu tenho funcionários homens, né, e tudo mais. Ah, um conselho que eu dou para todas as mulheres é simplesmente acreditem em vocês, sejam seguras no que vocês estão fazendo, levem o que vocês, né, querem passar com conhecimento, com veracidade, sempre respeitando. Eu acho que assim, a mulherada está cada vez mais atingindo níveis de liderança extraordinários. É Assim. Eu acredito verdade. muito na força da mulher. A gente tem várias mulheres lá no No nosso DDR a grupo, gente tem fantásticas, dezenas de né? mulheres incríveis, né, Ju? Incríveis, incríveis. Tem algumas delas, inclusive, que eu, enfim, eu me aproximei, adoro elas, vejo como elas. A gente tem
não é uma competição nem nada, né, entre mulher e homem, é só uma questão realmente de vai. As coisas não acontecem do dia para a noite, as coisas têm seu tempo natural, a gente conquista nosso lugar com trabalho, com respeito, com conhecimento. Não adianta a gente se impor, a gente tem que colocar as coisas, o respeito das outras pessoas, eles vão vir naturalmente quando você trata a pessoa com respeito e que a pessoa sabe, tá vendo que você sabe do que você está falando, né? Então, outra coisa também é isso, não tenta dar um passo maior que a perna. Se der, deu. Se deu certo, maravilhoso. Se não deu, bola para frente. Acontece. Mas eu acho que esse crescimento hoje, né, que eu tô tendo, né, que hoje eu tô pronta para fazer, ele tá pronto para acontecer. Hoje eu tô muito segura disso. Ele não está sendo um impulso, ele está sendo uma coisa muito estudada, né, muito trabalhada. E, bom, eu acho que é isso. Espero que eu possa ter ajudado, inspirado aí algumas pessoas, independente do segmento, né? Mas eu acho que a gastronomia está aí para gerar milhões de empregos, fazer muita gente feliz, trabalhar com comida é uma coisa deliciosa. Quem não gosta de comer, né? É, e eu acho que é isso, né? É focar, trabalhar com verdade, com respeito, com amor, que a coisa vai para frente. Ô Ju, tenho certeza que você inspirou muita gente, sim. Eu anotei um monte de coisa aqui, ó, no meu caderno enquanto você falava e, e algumas coisas vão servir, inclusive, para eu fazer várias revisões aqui. Ju, quero super te agradecer pela presença aqui, por ter aceito o meu convite de bater um papo aqui com a gente. Eu sei que sua hora é super corrida, seu tempo aí é super corrido, então, muito obrigado pelo tempo que você dedicou aqui a bater um papo com a gente e para inspirar também tantas pessoas. Deixa o seu Instagram para que as pessoas possam te seguir, conhecer um pouco do seu trabalho e assim como eu, para que elas possam ir lá também experimentar aquelas delícias que você tem lá. É o @atorteria. A Torteria. Lá a gente posta todas as novidades, vocês vão ver muito o rostinho do meu sócio, que é quem é o chefe, na verdade, não sou eu que cozinho, é ele. E lá a gente tem todas as informações de onde estão as lojas. E, enfim, eu também quero te agradecer e elogiar você. Você fez muita diferença na minha vida. Então fica aí também uma dica para todo mundo que esse cara aí não é pouca coisa, não. Você, de Obrigado verdade, pelo carinho, Ju. você mudou muito nossa trajetória. Obrigada. Obrigado pelo carinho. Ó, tô adiante aqui, já ganhei meu dia. Obrigado, super. Líder, para você que tá aí do outro lado e escutou até o final, eu te vejo no topo. Valeu, galera. Tchau, tchau. Tchau, Arani. Obrigada.